Bom dia, boa tarde, boa noite. O título do nosso artigo é Ondas Sísmicas, Comparações de Impactos Físicos e Sociais de Terremotos e Maremotos. Eu sou o Felipe Augusto e juntamente com o Matheus Lopes e o Nathan Santana, a gente veio apresentar para vocês o artigo que a gente construiu durante o nosso semestre. Bom, falando um pouquinho sobre o nosso artigo, ele busca explorar as ondas sísmicas abordando a conceituação física da onda, onde a gente vai descrever essas propriedades, essas características, a natureza, a propagação e a vibração, dando um grande destaque para o estudo da sismologia, que é onde a gente de fato vai entender o que são essas características e as escalas. E vai ser possível a gente compreender os impactos causados pelas ondas sísmicas em diferentes países. E aí sim, através da geografia, vai ser possível compreender as causas e as consequências desse fenômeno nos países mais afetados. Além da gente poder compreender o porquê de serem esses os países mais afetados por essas ondas sísmicas, além da gente fazer uma comparação direta dos impactos das ondas sísmicas entre os países com situações econômicas distintas e os seus respectivos planos de ações para conter e minimizar a quantidade de danos causados pelas ondas sísmicas. O que é um terremoto não é mistério para ninguém. Por estarmos vivendo em um mundo onde a globalização acontece de maneira constante, mesmo nós morando no Brasil, sabemos dos diversos terremotos que acontecem pelo mundo afora. Nesse primeiro momento do nosso trabalho, vamos desmistificar algumas coisas do senso comum. A primeira dela é: o terremoto ele é um tipo de abalo sísmico. O terremoto ele é todo abalo sísmico que ocorre em áreas terrestres ou continentais. O outro tipo de abalo sísmico que a gente tem são os maremotos. Esses, por sua vez, ocorrem no fundo dos oceanos e acabam gerando grandes ondas que a gente acaba chamando de tsunami, que são grandes causadores de destruição. Um abalo sísmico, a gente pode representar ele por um diagrama como esse que vocês estão vendo. Nesse diagrama aqui, a gente separou as principais características de um abalo sísmico, sendo eles o epicentro, que é uma projeção ortogonal na superfície do foco. O foco, por sua vez, ele é o local onde ocorreu o choque que gerou as ondas sísmicas. E as ondas sísmicas, elas são os tremores que é possível sentir quando ocorre esse fenômeno. Um sismo, ele pode acontecer com alguns fenômenos naturais. Dentre esses fenômenos, podemos citar as atividades vulcânicas, o deslocamento dos gases, o desprendimento ou acomodação das massas rochosas. Só que nesse trabalho, nós vamos focar nos fenômenos que acontecem com as placas tectônicas. A gente vai explicar melhor sobre elas mais pra frente no decorrer do vídeo, mas fiquem com isso em mente por enquanto. Certo, agora falarei dos impactos referentes a esses abalos sísmicos. Nesse caso, a gente tem duas escalas que medem normalmente como esses impactos são, é, entre aspas, sentidos por nós, né? A primeira escala é a escala Richter, né? Que é uma escala de magnitude local, também chamada assim, né? Ela tem uma base logarítmica, então ela vai de menores que 2, são os microsismos, e vai de muito pequeno, pequeno, ligeiro, moderado, forte, grande, importante, excepcional a extremo. Então, como essa escala é uma logaritma, do 1 para o 2 é 10 vezes maior, né? Do 2 para o 3 é 10 vezes maior, e por assim vai sucessivamente. Até hoje, no caso, desde que a escala foi elaborada em 1935, ela teve algumas adaptações. Né? Ela é muito utilizada pela mídia para mostrar o quão forte foi esse abalo, sismicamente falando, né? Ou seja, em termos físicos, né? De tremor, de onda e tudo mais. Até hoje o mais forte teve 9,5, né? Se eu não me engano, que foi um terremoto que afetou o Chile, certo? E durante um dia, né, ocorrem mais de 8.000 microsismos, para vocês terem noção. Né? Então, os abalos sísmicos estão aí no nosso dia a dia, visto que o manto, né, da Terra está sempre em constante movimento e o contato com a crosta acaba gerando esses abalos. Uma outra escala também conhecida é a escala Mercalli, né, que ela já é uma escala qualitativa. Ela foi elaborada em 1902 e ela considera os efeitos do abalo na sociedade humana. Então, por exemplo, se for um abalo que não afetou nenhuma vida humana, né, ele é imperceptível e ele vai até a escala de números romanos, né, de 1 a 10, né, onde é
destruidor, o mais forte, né, sendo esse sentido por bastante vidas humanas, sendo destruição, né, de estruturas, de encanamento, de vias e tudo mais. Alguns grandes terremotos na escala Richter acabam sendo aí pequenos terremotos na escala Mercalli e vice-versa. Os abalos sísmicos, né, além de causarem grandes destruições de massa nas cidades, eles também são responsáveis por algumas modificações, né, presentes no planeta Terra. Então, os mais conhecidos que a gente pode citar aqui nessa Cordilheira dos Andes e a falha de San Andreas, que a falha é um contato de placas divergentes, enquanto a Cordilheira dos Andes ela já é um contato convergente de placas, né? Então, às vezes, esses danos causados pelos abalos sísmicos, eles têm grandes impactos sociais, né? Como a gente já viu ali pela escala de Mercalli. Um dos casos mais famosos e recentes, né, foi o caso de Fukushima, no Japão, onde teve o grande terremoto de Tohoku. E esse abalo foi tão forte, né, que quando ele atingiu a cidade, ele acabou danificando o reator nuclear. Então acabou gerando aí um acidente nuclear maior desde Chernobyl, né? Então mais de 300 mil famílias ficaram desabrigadas e hoje a área de 330 quilômetros quadrados, né, em volta ali do reator continua inabitada, né, com as coisas sofrendo uma radiação fortíssima ainda. Certo. No impacto físico versus impacto social, né, que a gente gosta de fazer essa comparação, a gente vê que as escalas mostradas anteriormente, né, cada uma tem um caráter diferente quando a gente olha para os abalos sísmicos, né. Uma diferença que a gente pode citar é que um terremoto classificado como 7 na escala Richter num deserto inabitado é classificado como 1 na escala Mercalli, né. E o mesmo terremoto, por exemplo, se ele for numa cidade, ele vai acabar sendo uma escala, né, a depender do seu dano, né, de 7 até 10, né, na escala Mercalli, né, o mesmo terremoto na escala Richter. Para que possamos analisar a ocorrência dos abalos sísmicos geograficamente, vamos entender algumas coisas sobre as placas tectônicas. A grosso modo, podemos dizer que as placas tectônicas são grandes blocos rochosos que compõem a crosta terrestre. Atualmente, nós reconhecemos 52 placas e elas são divididas entre principais e as menores. As principais, elas são formadas por 14 placas. Dentre as principais, a gente pode citar, por exemplo, a placa em que o Brasil se localiza bem no meio, que é a placa sul-americana. Mas vocês podem ver a partir dessa imagem que a gente está tendo aqui, as 14 principais placas tectônicas. As placas tectônicas, elas são responsáveis por diversos fenômenos que ocorrem no nosso planeta, bem como a formação de vulcões e montanhas, a separação ou ligação de continentes, e o foco do nosso estudo, é claro, as ondas sísmicas. Esses fenômenos, eles acontecem por conta dos movimentos que as placas tectônicas realizam. Apesar delas se moverem lentamente, alguns movimentos que acabam ocorrendo na fronteira das placas tectônicas chamam a atenção. O primeiro é o movimento divergente, que também é conhecido como movimento de afastamento das placas tectônicas, que acaba formando rachadura na crosta terrestre e com a separação, o magma ele acaba subindo e aumentando o tamanho das placas tectônicas e também forma vulcões na superfície. Outro movimento que a gente pode citar é o transformante. Ele também é chamado do movimento de cisalhamento, que é quando as placas elas deslizam uma em relação à outra. Esse movimento ele acaba provocando rachaduras e pode acontecer de gerar falhas. E por fim, temos o movimento que causa os fenômenos que são o nosso foco. O movimento convergente, ou também chamado movimento de colisão, é o movimento quando as placas tectônicas elas se chocam e acaba gerando o que a gente conhece pelo sismo. Bom, os países mais afetados pelos abalos sísmicos, a gente colocou aqui num ranking de 1 até 10, onde o primeiro é o país que é mais afetado por terremotos e maremotos. No caso do Japão, como a gente pode ver, ele está bem próximo de uma zona de convergência, de subducção, das placas. A placa de Filipinas e a placa euroasiática. Por ele se localizar muito próximo dessa zona de convergência,
Os terremotos e os maremotos que acontecem lá, eles são muito potencializados. Isso acontece também no Nepal, na Índia, no Equador, na Filipina, no Paquistão, El Salvador, México, Turquia e Indonésia. Todos esses países, eles estão muito próximos de zonas de convergência. Então por isso que eles são os países mais afetados. E a gente vai ver que alguns fatores podem acabar ainda potencializando os desastres desses terremotos e maremotos. Um dos fatores que pode acabar potencializando as mortes e a destruição de um abalo sísmico em um país, a gente pode acabar usando de exemplo o Haiti. O Haiti, ele é um país que ele está localizado entre duas placas tectônicas, a placa do Caribe e a placa norte-americana. Próximo dele tem uma falha, tem uma zona de e tem duas zonas de subducção, que é a zona de convergência. Além desses fatores, o Haiti, ele tem um problema com a política dele na época de 2010, que foi quando aconteceu um terremoto muito grande no Haiti. Esse terremoto ele teve uma magnitude de 7.0 na escala Richter. E ele acabou devastando diversas cidades, mas um dos fatores que mais chama atenção é o caso das 300 mil mortes que aconteceram nesse país. O que aconteceu para essas 300 mil mortes acontecer? Basicamente, foi porque a população ela não tinha nenhuma informação sobre o que fazer durante um terremoto. A maioria dos cidadãos, eles buscaram um abrigo dentro de prédios, dentro de casas, em vez de fazer o que é recomendado, que é você sair de perto desses locais. Então, muitas das mortes aconteceu por causa da falta de informação. A população não sabia o que fazer durante um terremoto. Isso a gente pode, claro, colocar a culpa no governo, porque o governo do país, ele sabe que o Haiti ele é um local que tá para ser assolado por terremotos e maremotos. Mas a falta de informação dada à população levou a uma potencialização gigante nas mortes no país. Mas se você for comparar com o terremoto que aconteceu 12 anos depois, de uma magnitude ainda maior, que foi 7.2 na escala Richter, ele teve apenas 2.000 mortes. Por quê? Porque a população dessa vez ela já sabia o que fazer. Ela sabia que ela não tinha que entrar dentro de casas, não tinha que se esconder dentro de edifícios. E só essa pequena diferença já fez com que diminuísse muito a potencialização daquele terremoto. Certo. Fisicamente falando aqui, né, essas ondas sísmicas elas são divididas em ondas P e ondas S, né? As ondas sísmicas P são as primárias, né? Por isso que elas são as primeiras a chegar, que tem uma velocidade de propagação maior, certo? Então elas são longitudinais, ou seja, a rocha vibra paralelamente à direção da onda, tal como um elástico em contração. Então, se vocês verem a imagem da direita em cima, né, a propagação vai em direção à seta preta, né, ou seja, da sua esquerda para a direita, e a vibração, né, ocorre nesse mesmo sentido, né, na mesma direção, aliás, só que o sentido é de vai e volta, ou seja, vai para a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, e assim sucessivamente. Já as ondas S, elas são as ondas secundárias, né, por isso S. São ondas transversais ou de cisalhamento, o que significa que o solo ele é deslocado perpendicularmente à direção de propagação, como num chicote, certo? Então, como vocês podem ver, a onda, né, se propaga para a direita, né, da esquerda para a direita, e a vibração ocorre de cima para baixo, né, gerando aí esse efeito, como a gente pode chamar de marola, né? A gente vai vendo uma onda mesmo acontecendo, imitando aí uma senoide. Então, no caso, como é que a física ajuda com esses desastres naturais, né? Uma vez entendendo, né, como funcionam as ondas sísmicas, né, como elas vibram, como elas entram em convergência, divergência, né, ou transformação, quais são os eventos que levam ela a acontecer, né, é possível fazer algumas previsões e tomar medidas para diminuir os danos causados.
Na medida em que nós entendemos como funcionam as ondas sísmicas, nós podemos compreender quais eventos que vão levar esse fenômeno a acontecer. Daí é possível fazer previsões e tomar medidas para diminuir os danos causados pelas ondas sísmicas. Dito isso, países como o Japão, em que os terremotos são extremamente frequentes, precisam se utilizar de recursos para minimizar os danos causados por um terremoto. Sendo assim, é importante que tome as devidas precauções no cotidiano da sua população. A primeira precaução tomada por esses países é o reforço antissísmico das casas. Isso inclui uma análise da resistência sísmica da casa, reformas para reforçar as casas, fixação dos móveis e similares, o uso do filme anti-estilhaço nos vidros, entre outros fatores. Além disso, a armazenagem de água e de alimentos é muito importante, pois estocar água e alimentos por mais de 3 dias é de grande utilidade. Manter sempre um rádio e uma lanterna e roupas preparadas também são recomendações importantes para esse tipo de situação. A participação em treinamentos preventivos também é algo essencial, sendo sempre recomendado para um melhor relacionamento com os moradores locais, tornando assim a população mais preparada para esse tipo de situação, visto que eles ficarão mais unidos e já saberão o que fazer quando esse tipo de fenômeno ocorrer. Para concluir o que foi discutido nesse estudo, nós podemos entender que, a partir do entendimento dos conceitos de onda dados pela física, pode nos ajudar a entender melhor os impactos desses desastres naturais na sociedade, pois a partir do ponto em que entendemos o que é uma onda e o que os abalos sísmicos são, que eles seguem as características das ondas mecânicas, torna possível realizar estudos e entender os terremotos e maremotos. E a partir deste estudo é possível, nos dias de hoje, prever quando acontecerá um desses abalos e deixar a população preparada para o tremor. Além disso, entender a forma de propagação e as escalas faz com que entendamos a importância dos planos de contenção nos países que são afetados por tal fenômeno. Também é necessário que possamos entender as diferenças de um mesmo fenômeno em países diferentes e como cada país lida com esse problema, pois apresentam situações econômicas e culturais completamente diferentes. Logo, o uso de conhecimento geográfico e das situações socioeconômicas agregadas com conhecimento físico, natural e estrutural levam a um planejamento no qual é possível lidar com os impactos diretos e indiretos, evitando maiores danos e reconstruindo aquilo que sofreu impacto inevitável. Apenas um bom preparo e estudos mais apurados em conjunto dessas áreas levarão a um mundo menos afetado pelos abalos sísmicos. Bom, essa foi a apresentação do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais informações, recomendamos a leitura do nosso artigo. E muito obrigado por terem visto até o final.